Bem-vindo a mais uma aula de ensino universitário Matemática Simples. Na aula de hoje vamos trabalhar com as primitivas por partes. Ora, nós já abordámos numa aula anterior as primitivas, algumas das primitivas imediatas. Hoje vamos tratar de mais uma técnica para conseguir obter primitivas de funções reais de variável real. Ora, relativamente à regra das primitivas por partes, temos que considerar duas funções f e g, funções de variável real, funções reais de variável real, tal que esta nossa função f é a primitiva, o f maiúsculo é a primitiva da função f minúscula. Então, se eu quiser fazer a primitiva do produto entre a função f e a função g, isto vai ser igual ao produto da primitiva da função f vezes a função g, aqui não fazemos qualquer alteração da função g, menos a primitiva daquela função f maiúsculo, que já era a primitiva da função f minúsculo, a multiplicar pela derivada da função g. Ora, nós vamos aplicar isto em alguns exemplos, mas antes de começarmos vamos tentar perceber um pouco como é que esta regra funciona. Portanto, isto tem uma utilidade extrema em funções que, por exemplo, são difíceis de primitivar, como são expressões com L e N, mas que depois de derivado vão ficar mais simplificadas. Nós vamos ter uma dessas situações, vamos ter um exemplo em que a primitiva que será obtida será feita a partir do g de x, como sendo o g de x sendo L e N de qualquer coisa. Esta é uma das primeiras situações que vamos estudar hoje. Outra é do género aqui do exercício 1, em que nós sabemos primitivar imediatamente a função L levantada a x, mas, no entanto, se lhe tem um x associado, já é mais complicado. Ou seja, o objetivo neste caso é tentar simplificar esta função polinomial que aparece aqui, de modo a podermos aplicar diretamente a primitiva da função exponencial. Ou seja, aquela que vai interpretar o meu papel da função g aqui, será esta função x. Está bem, vamos ter outro exemplo também do género aqui. Normalmente o que acontece é que nós pretendemos derivar estas funções polinomiais de forma a simplificar a expressão, ou então são funções que são relativamente difíceis de primitivar ou até impossíveis de primitivar. Então vamos começar com o f1. Portanto, eu já indiquei aqui que esta vai ser a minha função g de x e esta vai ser a minha f de x. O que é que isto quer dizer? Que o f maiúsculo vai ser a primitiva de L levantada a x, que nós sabemos que é L levantada a x. Então, de acordo com a regra que está ali em cima, portanto, sendo esta novamente a função g e esta a minha função f, isto vai ficar L levantada a x a multiplicar por x, menos a primitiva da minha função f maiúsculo, vezes a derivada da função x. Ora, g' de x, neste caso, é 1, e ficamos já com uma expressão extremamente simples de primitivar. A primitiva de e de x é novamente o e de x. Claro que falta aqui uma constante, com a constante pertencente a r. No entanto, notem que foi relativamente simples de primitivar aquela segunda expressão que aparece aqui, depois de derivarmos esta função polinomial. O que é que pode acontecer neste tipo de situações? Por exemplo, imaginem que aqui em vez de um x tinha um x ao quadrado. Então aí convinha aplicar a regra novamente. Está bem? Estas regras aplicam-se até finalmente conseguirmos primitivar a função, a expressão que aparece aqui deste lado. Portanto, há várias técnicas diferentes que se podem utilizar aqui. Vamos a mais uma. Vamos primitivar. Ela está aqui em baixo. Eu vou passá-la um pouco mais para cima. Vamos ver como é que se primitiva isto. Ora, se vocês repararem, isto deveria testar o produto de duas funções. Eu aqui só tenho L e N de x. No entanto, não existe, digamos, uma primitiva imediata para o L e N de x. Portanto, é porque a partir desta vai ser a minha função g de x que vai ser derivada na expressão da primitiva por partes. Falta-me arranjar aqui a minha função f. Qual é que vai ser considerada a função f que vai estar a multiplicar por L e N de x? Nada mais simples do que 1. Portanto, esta é a minha função f, esta é a minha função g, o f maiúsculo é a primitiva de 1, que é x, e já agora a derivada do L e N é 1 sobre x, e vão ver o simples que vai ser depois ao obter a primitiva desta função, que aparentemente parece que chegamos a um beco sem saída, porque é extremamente difícil de primitivar diretamente, aliás, impossível, primitivar diretamente o L e N de x. Portanto, utilizando aquela expressão, vai ficar o f maiúsculo, que é x, vezes a função g, que neste caso nós consideramos o L e N de x, menos a primitiva
novamente do f maiúsculo, que é x, vezes a derivada do ln. Ora, este corta com este. Vocês já sabem que a primitiva de 1 é x, portanto ficamos com isto, mais c com c pertencente a r. Já agora, se quiserem ver se isto está bem feito ou não, já sabem, derivem a vossa expressão final e verifiquem se de facto dá igual àquela expressão que estava ali no início, ou o meu ln de x vai dar realmente isso. Porquê? Porque aqui temos que utilizar a derivada do produto. Vamos só, como curiosidade, derivar isto. Portanto, aqui temos que utilizar a derivada do produto. Fica 1 vezes ln de x, mais x vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Esta derivada de x é menos 1. Se repararem, o x de cima corta com o x de baixo, ficam com o menos 1. Estas duas também se anulam e ficamos simplesmente com ln de x, que era o que nós pretendíamos. Vamos passar já à nossa última situação, que é esta função aqui. Mais uma vez, a minha função f e g não vai ser difícil de definir, porque a g é o polinómio que depois derivado fica muito mais simples, e esta vai ser a minha função f. Vou recordar só como é que se faz, como é que é a primitiva imediata de uma função cosseno. Se vocês tiverem u' a multiplicar por cosseno de u, isto dá seno de u. Porquê? Porque nós vamos precisar de primitivar o cosseno 3x. Falta-me só a derivada cá fora do que aparece dentro do cosseno, que é 3. Mete-se um terço cá atrás. Aquela brincadeira que se costuma fazer com as constantes. Portanto, isto dá seno 3x. Esta vai ser a minha função f maiúsculo. Portanto, vamos fazer a primitiva desta função. Vai ficar 1 terço de seno de 3x a multiplicar por 2x menos 1, menos a primitiva de 1 terço de seno de 3x, que é o tal f maiúsculo, a multiplicar pela derivada daquele polinómio que simplesmente dá 2. O que eu posso fazer aqui é simplesmente passar aquele 1 terço e o 2 cá para trás, e fica uma primitiva muito parecida com aquela que tinha ali há pouco. Só me falta estar novamente aqui a derivada do que aqui está dentro. Já agora a primitiva do seno é menos cosseno. Portanto, falta-me aqui 1 terço cá atrás. Reparem que eu multipliquei por 3, tive que dividir cá atrás por 3. Estamos mesmo no final desta expressão. Eu escolhi uma mais complicadinha para o final. Portanto, isto vai ficar menos cosseno de 3x mais um c com c pertencente a r. Este menos até corta com este menos. Portanto, o resultado final é seno de 3x vai multiplicar por 2x menos 1 sobre 3 mais 2 nonos do cosseno de 3x mais c, claro, com c pertencente a r. E está completamente resolvida esta última questão. Portanto, acho que normalmente uma das grandes dificuldades que os alunos se deparam no início da utilização da primitivação por partes, muitas vezes é a escolha da função f e da função g. Às vezes, se não dá de maneira, é porque se calhar a mais apropriada é outra. Também uma das coisas que noto é que alguns alunos têm dificuldades em reconhecer quando é que é preciso utilizar a primitivação por partes e quando é que não é preciso. Normalmente essas funções envolvem ou funções logarítmicas a multiplicar por qualquer coisa, como acontece aqui com esta pergunta 2. Aqui não está a multiplicar por nada, mas nós até utilizamos o vezes 1. E outras vezes é o produto de polinómios por funções cujas primitivas imediatas são fáceis de obter. Também acontece muito isso. E há certas situações em que as primitivas por partes têm que ser feitas mais de uma vez. Portanto, eu lembro-me de alguns exercícios que envolvem cossenos, em que depois é necessário aplicar 2 vezes a primitiva por partes. Portanto, há muitos exercícios diferentes onde se pode aplicar esta mesma fórmula. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.